Era para ser só mais uma madrugada silenciosa. A casa dormia profundamente, envolta por uma escuridão tranquila, quando um som insistente começou a ecoar no corredor. Um miado, depois outro, depois outro. O gato da família, um vira-lata de pelagem cinza e olhos intensos, parecia perturbado. Mas não era fome, nem solidão. Era algo mais urgente. Ele se posicionou em frente ao quarto do bebê e simplesmente não saiu dali. Parado, imóvel, como se estivesse guardando algo. Porque um gato doméstico, acostumado à rotina da casa, começaria a agir como se algo invisível o ameaçasse. E o que ele estava tentando dizer com aquele comportamento quase humano, aquele alarme vivo diante da porta? A resposta veio depois, como um soco lento no estômago. O gato havia pressentido um vazamento de gás silencioso que se espalhava pelo quarto do bebê. Um perigo que nem o olfato humano mais atento conseguiria captar a tempo. Ele não só percebeu, ele tentou alertar. Com insistência, com presença. Ele ficou onde o perigo estava, quase como se quisesse enfrentá-lo. Júlia, a mãe, levantou da cama por pura inquietação. Algo no comportamento do gato a desconcertou. Ao se aproximar do corredor, sentiu o ar diferente, levemente mais denso, com um cheiro metálico estranho. Abriu a porta devagar. Lá dentro, o bebê dormia, e lá dentro, o perigo crescia. Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir que aquela noite não seria esquecida jamais. Júlia sentiu um calafrio ao notar que o ar no quarto do bebê parecia mais pesado, quase sufocante. O gato continuava parado à porta, miando baixo, mas com um tom insistente, como se implorasse por ajuda. Ela entrou devagar, segurando o pequeno nos braços, enquanto o animal não desgrudava do seu lado. Um cheiro metálico e estranho dominava o ambiente, tão sutil que quase passaria despercebido para qualquer outra pessoa. O monitor do berço, que costumava emitir sons suaves, agora estava emudecido, e o abajur piscava com uma luz fraca e intermitente. Júlia abriu rapidamente a janela, tentando renovar o ar. O gato se posicionou entre ela e o berço, olhando fixamente para o canto onde o vazamento silencioso começava a se espalhar. Com o coração acelerado, ela pegou o telefone e chamou os bombeiros, sua voz trêmula denunciando o medo que sentia. Enquanto aguardava a ajuda chegar, não conseguia parar de pensar no quanto aquele pequeno felino fora crucial. Ele agira instintivamente, alertando para um perigo que poderia ter terminado em tragédia. Quando os bombeiros chegaram, confirmaram que um vazamento de gás, provocado por um defeito no aquecedor do corredor, estava prestes a alcançar níveis mortais. Se o gato não tivesse insistido, talvez a família nunca tivesse percebido a tempo. Aquele animal, que para muitos era apenas um bichinho de estimação, havia se tornado o guardião silencioso da casa. O que parecia um simples comportamento felino se revelou um instinto apurado e uma coragem silenciosa. Naquele instante, Júlia percebeu que a relação que tinha com seu gato mudara para sempre. Ele não era apenas um companheiro. Era um protetor invisível, alguém que falava uma linguagem que ela começava a entender. Ela sabia que aquela noite jamais sairia da memória, não apenas pelo perigo evitado, mas pelo laço inexplicável que havia se formado entre eles. Um elo que transcendia palavras e explicações racionais. Querendo preservar aquela conexão, Júlia passou a observar cada movimento do gato, cada olhar estranho, como se estivesse aprendendo a decifrar um código secreto que só eles compartilhavam. E era nesse silêncio repleto de significado que ela compreendia o que muitas vezes deixamos escapar. A verdadeira forma de amar está em reconhecer o que não pode ser dito, mas que é sentido. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mistura intensa de emoções para Júlia e sua família. A sensação de alívio, quase indescritível,
misturava-se a uma gratidão profunda pelo gato que havia sido o herói daquela madrugada. Na vizinhança, a história começou a se espalhar de forma discreta, até que alguém a compartilhou em um grupo local nas redes sociais. Em pouco tempo, o relato da família ganhou proporções inesperadas. Júlia, que sempre fora reservada, viu-se no centro de uma atenção repentina. Reportagens locais quiseram ouvir sua versão, e o gato, com sua pelagem cinza e olhar enigmático, tornou-se uma celebridade improvável. Para ela, tudo aquilo era estranho, quase inacreditável. Mas o que mais a tocava não era a fama momentânea, e sim o reconhecimento silencioso do que seu gato representava. Um guardião que havia falado quando ninguém mais podia ouvir. A relação entre o bebê e o gato também mudou. Aquelas noites antes comuns agora tinham um novo significado. O felino dormia próximo ao berço, sempre atento, como se entendesse a importância da sua missão. Júlia percebeu que o medo e a insegurança que sentiu naquela noite se transformaram em um respeito silencioso pela intuição do animal e numa forma mais profunda de amor entre eles. Além disso, os vizinhos começaram a olhar para seus próprios pets com outros olhos. Crianças passaram a desenhar o gato-herói, e até uma loja de animais da região enviou um presente para ele como um pequeno símbolo de gratidão. A vida cotidiana seguiu, mas com um brilho a mais. Aquele que só quem passou perto da morte e foi salvo por um gesto silencioso conhece. Aquela experiência fez Júlia refletir sobre como, tantas vezes, ignoramos os sinais que nos são dados, subestimando o que está ao nosso redor. Seu gato, sem palavras, mostrou que é possível proteger, amar e agir, mesmo quando tudo parece quieto demais. E que, às vezes, o que salva uma vida pode ser um simples olhar ou um miado insistente, vindo de quem menos esperamos. Na manhã seguinte ao incidente, a casa parecia banhada por uma nova luz. Júlia observava o gato com um olhar diferente, não apenas como um animal, mas como um guardião silencioso que escolhera estar ali, sempre vigilante. Ele circulava pelo quarto do bebê com uma calma quase solene, como se mantivesse a promessa de proteger aquele pequeno ser indefeso. O tempo passou e a fama do gato se espalhou pela cidade. Júlia recebia mensagens de desconhecidos que tinham ouvido falar da história e se emocionavam com a coragem do felino. Mas, para ela, a verdadeira mudança estava dentro de casa. Havia uma aura diferente, uma sensação de segurança que antes não existia, mesmo quando o perigo parecia invisível. O laço entre mãe, filho e gato tornou-se indissolúvel, fundido por uma experiência que ultrapassava explicações racionais. Júlia começou a perceber pequenos sinais que antes ignorava. O gato que insistia em se posicionar em locais estratégicos, o olhar que parecia entender mais do que um simples animal poderia compreender. Essas atitudes transformaram-se em uma linguagem secreta entre eles, onde o silêncio falava mais alto que qualquer palavra. Era um diálogo feito de intuição, cuidado e proteção. A experiência também mexeu com Júlia em um nível mais profundo. Ela passou a questionar quantas vezes na vida deixamos passar despercebidos sinais sutis que poderiam salvar alguém, uma oportunidade, uma relação. Quantas vezes fechamos os olhos para aquilo que não entendemos por medo ou descrença? O gato, com sua atitude simples, porém heróica, ensinou-lhe que a atenção e o respeito às pequenas vozes, mesmo as que não se explicam, podem fazer toda a diferença. Hoje, aquele felino é mais do que um animal de estimação. É parte da família, um símbolo de esperança e vigilância. Júlia sabe que, naquela noite fatídica, um anjo de 4 patas esteve à espreita, pronto para agir quando todos os outros estavam cegos ao perigo.
E é nesse pensamento que ela encontra paz, gratidão e a certeza de que, às vezes, o inesperado é o maior presente que a vida pode oferecer. O tempo passou e a história do gato que salvou o bebê começou a tomar um lugar especial na memória da família e da comunidade ao redor. Júlia percebeu que o medo inicial deu lugar a uma confiança serena. Não apenas na sorte, mas na presença silenciosa daquele animal que parecia ter um sexto sentido. A casa, que antes era apenas um espaço comum, agora parecia protegida por uma força invisível, algo que transcendeu a lógica e a explicação racional. Os vizinhos passaram a olhar para os animais com mais respeito e atenção. Alguns começaram a observar os próprios gatos e cães com um novo olhar, procurando entender se seus amigos peludos também tinham esses instintos que vão além do comportamento comum. Crianças que frequentavam a rua desenhavam o gato como um super-herói de bigodes, com capa e tudo. E Júlia guardava aquelas imagens como pequenos tesouros que simbolizavam uma mudança na percepção coletiva sobre os animais e a conexão entre humanos e pets. Para Júlia, a experiência a ensinou a valorizar o que antes parecia pequeno ou insignificante. Ela começou a escutar mais o silêncio da casa, os movimentos sutis, os miados inesperados, entendendo que ali havia uma linguagem oculta, feita de sinais e sensações que nem sempre são compreendidos de imediato. O gato continuava a ser um companheiro leal, mas agora também um guardião de uma história que uniu uma família para sempre. No fim das contas, aquela noite fatídica não foi apenas um episódio isolado, mas o início de uma jornada de transformação. Uma jornada que fala sobre atenção, amor e respeito às pequenas vozes do mundo, sejam elas humanas, animais ou invisíveis aos olhos comuns. Júlia sabe que enquanto seu gato estiver por perto, o bebê estará seguro, porque o herói daquela história não é um humano, mas um ser silencioso que agiu quando todos dormiam, mostrando que o verdadeiro poder às vezes vem de onde menos esperamos. O gato, com sua quietude e insistência, tornou-se mais que um animal de estimação. Virou guardião, amigo, uma presença que transcende o físico. E talvez essa seja a lição maior dessa história, que o amor e a proteção podem vir de formas inesperadas, que a sensibilidade e o instinto não têm gênero nem voz, mas possuem uma força capaz de mudar destinos. Júlia agora olha para o mundo com outros olhos. Ela sabe que a vida é feita desses encontros improváveis, dessas conexões que não podemos explicar, mas que sentimos profundamente. E no silêncio da casa, onde o bebê dorme seguro e o gato vigia, há uma certeza que pulsa. O herói mais poderoso é aquele que age por amor, sem esperar nada em troca. E assim, em meio a uma madrugada qualquer, um gato comum fez algo extraordinário. Ele salvou uma vida e, sem saber, mudou para sempre a forma como uma família entende a palavra proteção. Porque no final, talvez o maior milagre seja o simples fato de alguém ou algo estar atento quando o mundo parece dormir. Depois daquela madrugada que parecia saída de um filme, a rotina na casa de Júlia nunca mais foi a mesma. Aquele gato, com seu olhar silencioso e comportamento inquieto, conquistou um lugar especial no coração da família. E não só pelo que havia feito, mas pela sensação constante de proteção que parecia emanar dele. O bebê, que se chamava Lucas, crescia saudável, mas Júlia sabia que a presença do felino ia muito além do simples companheirismo. O gato, que agora ganhara até um nome carinhoso, Sombra, parecia entender que sua missão era muito maior do que apenas ser um pet comum. Ele não se afastava do berço. Vigiava cada movimento de Lucas, como se pudesse prever qualquer ameaça antes mesmo que ela se materializasse. E Júlia observava tudo isso com uma mistura de espanto e gratidão. Nos dias que se seguiram, ela começou a reparar em detalhes que jamais havia percebido antes.
Sombra tinha uma sensibilidade aguçada para o ambiente, reagia a sons quase imperceptíveis e parecia reconhecer situações de perigo mesmo antes delas se tornarem visíveis. Uma vez, durante uma tempestade forte, quando o barulho do trovão assustou o bebê, Sombra aproximou-se e, com um gesto calmo, pousou as patas sobre o cobertor, quase como um consolo silencioso. Para Júlia, isso era um sinal claro de que ali havia uma inteligência além do instinto comum. A casa, antes tão comum e tranquila, passou a ter outra atmosfera. Júlia sentia que havia um equilíbrio delicado entre o que era visível e o que não era. Ela mesma começou a ouvir mais o silêncio, os pequenos sinais que antes ignorava, e se deu conta de que, no fundo, não estava sozinha. Sombra era como uma ponte entre aquele mundo silencioso e o deles, que agora parecia mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais protegido. Com o passar do tempo, o incidente do vazamento de gás foi se transformando numa história que Júlia contava com emoção, mas sem exageros. Ela não gostava de ser o centro das atenções, nem queria que Sombra fosse tratado como um herói. Para ela, aquilo tudo era mais simples e, ao mesmo tempo, extraordinário do que parecia. Era apenas a prova de que algumas conexões, mesmo as mais inesperadas, têm o poder de salvar vidas. O telefone de Júlia começou a tocar com frequência, depois que a notícia vazou para a vizinhança e, posteriormente, para as redes sociais. Pessoas que haviam ouvido falar do gato protetor queriam saber mais, compartilhar histórias semelhantes ou simplesmente oferecer carinho e admiração. Um jornalista local a procurou para uma entrevista e ela aceitou, sentindo que a mensagem era maior do que sua própria timidez. Na entrevista, Júlia falou sobre a importância de valorizar os pequenos sinais, de não ignorar o que parece estranho ou fora do comum, e sobre como a intuição do gato havia sido fundamental para salvar Lucas. Ela ressaltou que, para ela, o vínculo entre humanos e animais é muito mais profundo do que a maioria imagina. Uma espécie de comunicação que vai além das palavras, feita de sensações e confiança. Enquanto isso, a relação entre Lucas e Sombra também evoluía de maneira tocante. O bebê, que começava a dar seus primeiros passos, mostrava uma afeição natural pelo gato. Muitas vezes, Lucas sorria ao ver Sombra se aproximar e parecia entender que aquele companheiro de 4 patas era parte essencial do seu mundo. Júlia observava essas interações e sentia que a história que viveram juntos estava apenas começando. Apesar de toda a admiração que Sombra despertava, Júlia mantinha os pés no chão. Ela sabia que o gato não era um super-herói, mas um ser com instintos aguçados e um amor silencioso que, naquele momento, fez toda a diferença. Isso a levou a refletir sobre quantas outras vezes, no cotidiano, passamos ao lado de algo ou alguém capaz de mudar nossas vidas sem que percebamos. Numa dessas reflexões, Júlia decidiu tomar uma atitude simples, mas cheia de significado. Passou a cuidar ainda melhor do ambiente da casa para evitar qualquer risco futuro. Fez revisões em instalações elétricas, reforçou a ventilação, colocou detectores de gás e criou pequenos espaços seguros para que Lucas e Sombra pudessem conviver tranquilamente. Ela sentiu que, depois do susto, era hora de agir preventivamente, transformando o aprendizado em cuidado contínuo. O vínculo entre Sombra e Lucas também parecia ser uma espécie de espelho da relação entre o instinto e a inocência. Enquanto o bebê explorava o mundo com olhos curiosos, o gato permanecia atento, quase como um guardião invisível, sempre alerta para o menor sinal de ameaça. Era uma dança delicada, onde cada gesto era uma forma de comunicação não verbal, um entendimento que transcende o simples convívio entre humano e animal. A experiência mudou Júlia de um jeito profundo. Ela passou a valorizar mais o que não pode ser visto,
a escutar o que não pode ser dito e a acreditar no poder das conexões invisíveis. Sombra não era apenas um gato, era uma presença constante que lembrava a ela o valor da atenção, do cuidado e do amor silencioso. Nas noites tranquilas, quando Lucas dormia embalado por um sono leve, Júlia podia ouvir o ronronar suave de Sombra, uma melodia que significava proteção, conforto e esperança. Sabia que aquela história não era só sobre um acidente evitado, mas sobre a delicada teia de vida que conecta seres diferentes e que, às vezes, um gesto simples pode fazer toda a diferença entre a perda e a salvação. A vida de Júlia e Lucas seguiu se entrelaçando com a presença firme e silenciosa de Sombra, o gato que se tornara mais do que um animal de estimação, um verdadeiro protetor da família. Cada dia trazia novos desafios e descobertas, mas também momentos de ternura e conexão que reforçavam o laço especial entre o bebê e o felino. Júlia observava com atenção como Lucas reagia à presença constante de Sombra, percebendo que ali havia algo único, uma espécie de diálogo mudo feito de gestos e olhares. Certo dia, enquanto Lucas engatinhava pelo tapete da sala, Sombra apareceu devagar, com passos silenciosos, e parou ao seu lado. O bebê estendeu a mão e tocou o pelo macio do gato, que permaneceu imóvel, permitindo aquele contato delicado. Para Júlia, aquele instante foi a confirmação de que aquela amizade ia além do afeto comum. Era uma parceria nascida de confiança e proteção. Com o crescimento de Lucas, as atenções de Júlia se voltaram para garantir um ambiente seguro e estimulante, e Sombra acompanhava tudo, sempre alerta. Houve um momento, por exemplo, em que Lucas tentou alcançar um objeto perigoso, mas o gato, como se percebesse o risco, posicionou-se entre o bebê e o perigo, bloqueando o caminho com o corpo. Júlia viu aquilo como um gesto de verdadeira vigilância, quase como um aviso silencioso. Além dos pequenos episódios do dia a dia, a família enfrentou também momentos de preocupação. Uma vez, Lucas adoeceu e precisou de cuidados intensivos. Durante aquele período, Sombra nunca saiu do lado do berço, oferecendo sua companhia silenciosa como um conforto que ultrapassava palavras. Júlia sentiu, naquele silêncio compartilhado, a força do vínculo que unia aquele trio improvável. No meio dessas experiências, Júlia percebeu que a presença de Sombra também ajudava a manter a calma e a esperança em momentos difíceis. O gato parecia captar as emoções da casa, oferecendo um equilíbrio que nem sempre as palavras podiam dar. Essa sensibilidade aumentava a cada dia, reforçando a ideia de que Sombra era mais do que um simples animal. Era um elo vivo entre a segurança e o amor. Para Júlia, essa convivência ensinou que a proteção não depende apenas de ações visíveis ou planejadas, mas também de uma escuta atenta ao que se manifesta de formas sutis, quase imperceptíveis. O gato a lembrou que na vida os maiores salvadores podem vir de onde menos se espera e que a confiança é um presente que se constrói com o tempo e a dedicação. Com o tempo, a história de Sombra, o gato guardião, continuou a inspirar a família e a comunidade, mostrando que a força do amor e da atenção pode salvar vidas, mesmo em situações aparentemente improváveis. E enquanto Lucas cresce com o olhar curioso e os passos firmes, Júlia sabe que aquela presença silenciosa ao seu lado continuará a ser uma luz constante, pronta para agir quando o mundo precisar. Os meses passaram e a conexão entre Lucas e Sombra se aprofundava de um modo que surpreendia até mesmo Júlia. O bebê crescia saudável e curioso, e o gato parecia um parceiro constante nas descobertas da infância. Muitas vezes, Júlia encontrava os dois juntos em momentos de pura cumplicidade, Sombra observando atentamente enquanto Lucas explorava os cantos da casa ou deitado ao lado do bebê, como se o acompanhasse em cada pequena conquista.
Mas não eram apenas os momentos felizes que fortaleciam aquela ligação. Certa tarde, enquanto Júlia preparava o almoço, um ruído estranho chamou sua atenção. Era o som sutil de algo caindo, seguido de um silêncio incomum. Ela correu para a sala e encontrou Lucas sozinho, perto da janela, onde o vidro parecia ter sido danificado por uma batida inesperada. O bebê estava bem, mas o incidente poderia ter terminado em tragédia se não fosse a ação rápida de Sombra. O gato, que sempre ficava perto do bebê, havia percebido o perigo antes mesmo de Júlia chegar. Ao ouvir o barulho, Sombra se colocou imediatamente entre Lucas e a janela quebrada, afastando o bebê com movimentos precisos e firmes. Júlia sentiu uma mistura de alívio e admiração, consciente de que aquele pequeno animal tinha um instinto protetor incomum. Essa experiência reforçou ainda mais a importância de Sombra na família. Júlia passou a observar com mais atenção os sinais que o gato dava, percebendo que ele agia não apenas por instinto, mas por uma espécie de consciência silenciosa do que poderia ameaçar Lucas. O gato parecia compreender o papel que desempenhava, e isso mudava a forma como Júlia via o mundo ao seu redor. Além das situações de perigo, Sombra também trouxe conforto nos momentos de incerteza e ansiedade. Durante uma consulta médica em que Lucas precisou passar por exames complicados, o gato permaneceu ao lado de Júlia, oferecendo uma presença calma e silenciosa que a ajudava a manter a serenidade. A conexão entre eles ultrapassava a lógica e era sentida em cada toque, cada olhar compartilhado. Enquanto isso, a história de Sombra começou a se espalhar para além da vizinhança. Amigos, familiares e até desconhecidos queriam saber mais sobre aquele gato protetor. Júlia recebia mensagens de pessoas que haviam passado por experiências semelhantes, e a comunidade começou a valorizar ainda mais a relação entre humanos e seus animais de estimação, reconhecendo que, às vezes, eles são muito mais do que simples companheiros. Júlia, por sua vez, sentia-se transformada por tudo aquilo. A sensação de que não estavam sozinhos no mundo, que havia uma força silenciosa e amorosa cuidando deles, preenchia seu coração com uma paz que antes parecia distante. Sombra não era apenas um animal. Era um símbolo vivo da proteção e do amor incondicional. Naquela casa, onde um simples gato salvou uma vida, algo maior havia nascido. Uma nova forma de entender o cuidado, a atenção e a empatia. Júlia sabia que enquanto Sombra estivesse ali, Lucas teria um guardião que nunca desistiria, sempre atento aos perigos invisíveis que poderiam surgir. E assim, dia após dia, a história daquele gato continuava a ser escrita em pequenos gestos, em olhares, em silêncios compartilhados. Uma história real, cheia de emoção e ensinamentos, que mostrava que a verdadeira proteção muitas vezes vem de onde menos se espera, de um coração silencioso, mas gigante em coragem e amor. O tempo passou e com ele a tranquilidade se instalou na casa de Júlia, Lucas e Sombra. Mas essa paz, construída com tanto cuidado, não era um simples acaso. Era fruto de uma vigilância constante e silenciosa que só quem vive aquela rotina consegue entender. Júlia, mais do que nunca, compreendia que o laço entre eles três ultrapassava o óbvio. Sombra não era apenas um gato. Ele era a guardiã invisível que transformava a casa em um refúgio seguro para seu filho. O que mais impressionava Júlia não era apenas o instinto protetor de Sombra, mas a forma como aquele felino parecia antecipar perigos, quase como se tivesse um sexto sentido. Não era apenas sorte ou acaso. Havia uma espécie de sabedoria nas atitudes do gato, uma inteligência silenciosa que parecia dialogar com o ambiente e com os sentimentos humanos de maneira profunda. E essa percepção crescia a cada dia.
Em um desses momentos, Júlia percebeu algo ainda mais extraordinário. Sombra começou a demonstrar um comportamento inédito para um animal. Quando Lucas estava prestes a se aproximar de algo que poderia ser perigoso, uma tomada exposta, um objeto pequeno que poderia ser engolido, Sombra agia com rapidez e determinação para afastá-lo. O gato se tornara não apenas um protetor passivo, mas um verdadeiro vigia ativo, capaz de intervir quando necessário. Essa transformação não passou despercebida para a comunidade local. As histórias sobre Sombra começaram a ganhar mais força e repercussão. E logo, uma ONG de proteção animal entrou em contato com Júlia. Eles queriam conhecer aquele gato especial que havia salvado a vida de um bebê e que, desde então, inspirava tantas pessoas. Júlia aceitou o convite, percebendo que a história de Sombra poderia ir muito além do círculo familiar, tocando corações e despertando um olhar mais atento sobre a relação entre humanos e animais. Durante o encontro com a ONG, Júlia compartilhou tudo o que havia vivido. O susto da madrugada, o cuidado incessante de Sombra, as pequenas atitudes que mostravam o quanto aquele gato era diferente. Para ela, era importante que as pessoas entendessem que o amor e a proteção podem surgir de formas inesperadas e que os animais têm uma sensibilidade que merece ser valorizada e respeitada. A partir dali, Sombra virou o símbolo de uma campanha que promovia o respeito e o cuidado com os animais de estimação, destacando seu papel como companheiros que podem, sim, fazer a diferença em situações de risco. Júlia sentia um orgulho silencioso toda vez que via o nome de Sombra ser mencionado, sabendo que aquele gato simples e calmo havia se tornado um exemplo para muitos. Mas a maior recompensa para Júlia continuava a ser o olhar de Lucas, agora um menino que começava a compreender o mundo ao seu redor e que, mesmo tão jovem, já demonstrava um afeto genuíno por Sombra. Eles cresciam juntos, explorando a vida com confiança, sempre sabendo que tinham um ao outro para se proteger. Apesar de tudo, Júlia nunca deixou de sentir uma mistura de surpresa e gratidão pelo que viveram. Ela sabia que aquelas noites de tensão poderiam ter terminado em tragédia, mas que o amor e a coragem de um gato haviam mudado o destino de sua família para sempre. Essa verdade lhe trazia um conforto profundo, uma certeza de que nem tudo está nas nossas mãos. Há forças invisíveis que, quando acionadas, são capazes de transformar o impossível em salvação. Nos dias seguintes, Júlia decidiu escrever um diário, registrando cada momento importante daquela experiência. Não era apenas para guardar a memória daquilo que aconteceu, mas para lembrar sempre do valor das pequenas coisas, dos gestos silenciosos e da atenção que muitas vezes passa despercebida. Sombra, ali, era a maior lição de todas, um lembrete vivo de que a vida pode ser salva por quem menos esperamos. E assim, entre páginas e recordações, a história do gato que salvou um bebê de um acidente inacreditável continuava a ser contada, inspirando quem a ouvia a valorizar mais seus companheiros, a escutar com mais atenção o que está além das palavras e a acreditar na força do amor silencioso que une espécies diferentes. Porque, no fim das contas, aquela casa não era apenas um lar. Era um santuário onde a vida, a proteção e a esperança se manifestavam em cada gesto simples, em cada ronronar carinhoso e em cada olhar atento que dizia, sem precisar falar, que tudo ficaria bem. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o nosso, inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos emocionantes como esse. Histórias reais que nos lembram do poder do amor, da coragem e dos laços inesperados que salvam vidas.